Mais um episódio começando para você, 30º episódio da segunda temporada, Luiz. Olha, pode um negócio desse? Quando a gente tá juntinho assim, quando a gente tá juntinho aqui é porque tem coisa boa. Exatamente. Quem acompanha a gente sabe que quando aparece um, aparece o outro, tá só nós dois falando besteira aqui, né? Mas quando os dois estão aqui juntos desse lado, porque tem uma pessoa especial do lado de lá que a gente vai chamar já, né, Luiz? É isso aí, a gente tá muito feliz hoje, hein? Muito, muito feliz. Meu muito Deus feliz do céu. Olha, sabe quando você tá ali sentado vendo a pessoa e fala, nossa, sou fã. Aí ela tá aqui, meu Deus do céu. Olha só, o que não fazer em vendas é o nosso programa de vendas que é lançado na Vesa TV todas as terças-feiras às 21h30 e todo dia tem uma reprise num horário diferente. Então, não me venha com desculpas. De manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, tem o que não fazer em vendas para você aqui na Vesa TV. Como eu disse, 31º episódio na segunda temporada. É uma temporada muito importante para a gente, porque nós agora, nessa temporada, estamos aqui. Que venham os patrocinadores, né, Luiz? Estamos esperando vocês. Olha só, está lançada a nossa temporada de captação de patrocínio para o próximo ano, com alguns formatos legais. Então tem, por exemplo, você quer ter um espaço seu aqui. Então você pode ter um espaço seu, a tua marca vai ser muito bem tratada, muito bem comunicada. Você já tem uma experiência, já acompanha a gente, já sabe qual é a qualidade do conteúdo que a gente passa, a seriedade e a profundidade. E a gente fala com gestores, com diretores, com decisores. E o tema aqui é vendas. É vendas, é produtividade. A gente fala bastante sobre performance, sobre metas, sobre objetivos, sobre qualidade de relacionamento, sobre qualidade mental, emoções. Então, é tudo o que envolve vendas. A gente não está falando só sobre bater meta. Não é só sobre isso. É muito mais. Você quer trazer um executivo, uma executiva da sua empresa para ser entrevistado? Pode também. Você quer trazer um cliente seu para ser entrevistado pela gente num episódio patrocinado por você? Pode também. Quero patrocinar uma série de episódios? Pode também. Quero trazer só minha marca? Pode também. Então, procure a gente para saber um pouco mais e, lógico, para procurar como é que se acha Luiz Schmidt nas redes sociais, Luiz? Faz sim. Olha só. Luiz, é com Z, Luiz Schmidt, SCHIMITD. Você me acha no Instagram, você me acha no LinkedIn, você me acha no TikTok. É isso, é só buscar lá que você vai achar. É isso aí. E para me achar, você me acha como Hugo Palestrando no LinkedIn, no Instagram e no TikTok. Eu não estava falando do TikTok ultimamente, mas vou decidir falar. Então no TikTok você também me acha. E sabe por que eu falei? Porque eu participei de um evento muito bom. Falou sobre growth. É mesmo? E uma das coisas que falaram é sobre a quantidade de orçamento que você coloca nas suas campanhas do TikTok. Pouco tempo atrás eu participei de um outro evento em que falou da tecnologia sobre a análise dos vídeos do TikTok. Uma tecnologia de altíssimo nível. Então, se você não está considerando, comece a considerar. TikTok não é só dancinha. TikTok não é só dancinha. Olha só, e claro, o que não fazer em vendas você acha na Vesa TV, né? vesatv.com.br. Você acha também no YouTube, vai lá no canal da Vesa TV, na Vesa TV, tem uma playlist específica sobre o que não fazer em vendas. E Luiz também coloca a gente no Spotify e outros agregadores, né, Luiz? O Spotify, a qualidade de áudio disso aqui é muito legal. Né? A Vesa tem uma qualidade fantástica, então você vai conseguir ouvir a gente muito bem. As vozes saem até melhores, né? Não sai com essa vozinha de garrancho que a gente tem na vida real. O Vitão dá uma consertada na voz. E aí você consegue fazer, enquanto você está fazendo uma caminhada, você está lavando uma louça, está lavando uma roupa, né? Põe a gente ali, até estendendo aquela roupinha no varal, põe a gente, vai ouvir, que o Spotify vai te ajudar para você fazer isso produzindo e ouvindo a gente. É isso aí. E vamos nesse momento. Que rufem os tambores, né? Ela é uma pessoa incrível, incrível. Conheci ela nos palcos e depois a gente se aproximou de uma forma muito bacana. Ela é mãe da Olivia, um chuchuzinho, um beijo, Olivia, um cutinho, seu Olivia. E olha só, ela é especialista em Customer Centricity, né? Em empresas orientadas a negócio. É sócia do marketing de gentileza. Vamos falar que é um movimento que eu participo há um montão de tempo. Vamos falar daqui a pouco também. Olha só, mentora de marketing, vendas para negócios B2B, palestrante, professores em cursos de instituições renomadas como ESPM Startse, carreira não convencional, inclusive estava vendo posts do tempo dela de jornalista de automobilismo. Cara, muito legal, muito massa, muito massa. E olha só, engenheira, engenharia, marketing, vendas, mercados B2B, B2C, multinacionais, startups e consultoria. Sua formação acadêmica passou por instituições como USP, Unicamp, ESPM, Kellogg's, Stanford. E também com LinkedIn Top Voice, TEDx Speaker e
Web Summit Speaker. Estamos falando, senhoras e senhores, vamos receber agora a Carol Nucci. E aí, bem-vinda. gente? Eu peguei uma responsa, né? Depois dessa apresentação, gente. Pode falar. Não, eu falei pra quebrar, gente. Eu gosto também de Lego, jogo de tabuleiro, Coca-Cola. Não, e assim, ó, pro Vitão, que tá, o Vitão é nosso diretor técnico, né? Pro Vitão que tá ouvindo aqui agora, tive um papo muito sério e o meu nível de amizade com o Vitão baixou um pouco hoje, tá? Puxa vida, hein? Mas ele cresce quando eu vejo que ela é fã de Star Wars. Eu sou. Gente, eu sou uma nerd convicta. Poxa, eu tinha que vir com a minha camiseta. Eu tô com a minha camiseta dos Stormtroopers. É verdade, você chegou com essa camiseta. Que eu falei, o Vitão, hoje ele baixou meu nível de amizade com ele, mas com... Viu, Vitão? Ó, tá vendo? Isso aqui é um exemplo pra você, viu? Que bacana te ter aqui, Carol. Eu que tô feliz. A gente, na verdade, tá marcando há um tempão. Felizmente, agora bateram as agendas e deu certo de ter os dois aqui ainda. Sim. Curiosamente, ainda quinta-feira, Luiz e eu, a gente estava no mesmo evento. Falei, vai gravar segunda, então. Isso aí. Os astros se alinharam e aqui estamos. Carol, mas eu fiquei muito curioso. Pela quantidade de formação, ela deveria ter uns 350 anos. Não é? Nossa, como pode? A gente tem essa sensação com a Carol. Não é? Eu comecei a trabalhar com 16 anos como jornalista de automobilismo, porque eu venho de família japonesa, né? E para japonês, você pode fazer 3 coisas, né? Engenharia, medicina e direito. Sim. E aí eu falei pro meu pai, eu quero ser jornalista. Ele falou, você aí tá maluca, né? Mas ele falou, se você conseguir um trabalho antes, eu te deixo. Quando eu penso nisso, eu falo, gente, socorro. Mas na época ele falou, eu te deixo fazer faculdade de jornalismo. Então eu fui trabalhar com aquilo que eu sabia, que era automobilismo. Que eu acompanho desde pituquinha. E aí eu trabalhava na assessoria de imprensa do Luciano Burti, de alguns pilotos de Stock Car, de truck, rally, kart. Eu acompanhava tudo e todos, mas acabei vendo que a profissão, acho que eu estava idealizando a profissão mais do que ela era. 4 anos depois, aí mudei para engenharia. Aí eu fui escutar meu pai. Mas assim, foi uma falha total, porque eu me formei engenheira, mas acabei que não me vi. Trabalhei 1 ano como engenheira, falei, nossa, acho que esse não é meu caminho. Encontrei no marketing e depois em vendas um bom meio termo entre humanas e exatas. Olha só. Porque parece que é só uma coisa, só não, mas cada vez mais eu preciso de pessoas analíticas em negócios, assim como eu preciso de pessoas que sabem comunicar bem em negócios. Então, acho que eu consegui pegar um pouquinho de cada coisa. E aí, cheguei na profissional que sou hoje. Mas, lógico, aí passei por tanto carreira em multinacional, eu trabalhei na 3M por muito tempo, quase 10 anos. Depois, me tornei sócia de uma consultoria de tecnologia e inovação. Ali foi quando eu comecei a colocar meu pé no empreendedorismo, empreendedorismo em conjunto. E há 1 ano e meio, decidi seguir carreira quase solo, porque metade do meu tempo eu estou com a Laíse, passando e transmitindo gentileza nos negócios pelo marketing de gentileza. O marketing de gentileza, já dando uma palhinha, né? É uma empresa de consultoria e treinamentos focada em marketing gentil e humanizado. Só que quando a gente fala no marketing, não é que é exclusivo ao marketing, porque uma visão que de fato é humanizada, que coloca as pessoas no centro, ela é uma visão que não precisa se prender ao marketing. É isso aí. Boa. Ela pode, inclusive, marketing e vendas, que são bons, trabalham juntos. Marketing, vendas e CS que trabalham juntos, melhor ainda. Sim. Marketing, vendas, CS e produto, e por aí vai, né? Eu acho que todo mundo dentro da empresa, uma empresa de fato que é humana, é aquela empresa em que todo mundo, todos os times, de alguma forma, entendem o seu papel na engrenagem de geração de valor para o cliente. Isso precisa de todo mundo a bordo. Menos de 10 minutos. É normal a gente querer ser amigo pra sempre? Assim, menos de 10 minutos? É normal. É comum. A gente já vai querer o quê? Caraca. Porque Ainda bem que vem o almoço depois. Só a frase que você falou assim, ali vendas foi o meio termo entre engenharia mais próximo, né? Que usava. 16 anos. Eu trabalhava na Schneider Electric. Caramba. Um beijo aos meus amigos da Schneider. E eu não quis fazer engenharia, porque eu fazia administração. E onde eu trabalhava? Em vendas. Era o único lugar que eu me encontrava. Olha só, é o meio termo certinho. E hoje, quando a gente fala, principalmente sobre vendas, a gente tem realmente uma necessidade analítica muito forte, uma necessidade de um olhar processual, sistêmico, em que a engenharia fornece isso. Nossa, pronto, virei fã.
Quer dizer, já era fã de ver. Agora eu quero virar amigo pessoal e tomar Coca-Cola junto. Tomar Coca-Cola junto, exatamente. Coca-Cola, bem dela. E queria mandar um beijo pra Laís Damasceno. Laís é uma pessoa incrível que realmente... Meu tudinho. E assim, eu tô torcendo muito pra reedição do livro Marketing de Gentileza, que é um livro fantástico. Vem aí. É mesmo. Vem aí. A gente se falou uns meses atrás sobre isso, né? E Laís realmente ela tem a gentileza como fundamento de cultura mesmo, de cultura de negócio. Então, Laís, saudade de você, um beijo, muito, muito bom ter você aí. E assim, e outra coisa, né? Você percebeu que 10 minutos de programa, ela já sucou com um monte de informação, assim. O negócio é o seguinte, vamos lá, tem uma frase de um outro palestrante que diz assim, que deveria ser crime federal botar gente chata para fazer vendas. Legal. Exatamente. Né? Mas quando a gente olha só para isso, a gente está estereotipando demais, né? Está rotulando, estereotipando. Então, assim, e é muito legal de você, Carol, porque você fala sobre gentileza, que é uma coisa extremamente humana, só que você é uma mega profissional de growth também, de crescimento, e a gente está falando... A primeira pergunta, então, que vem nesse contexto é: quando a gente fala de gentileza em vendas, vamos olhar primeiro em vendas, depois a gente vai começar a expandir um pouco mais esse papo, tá? Sim. Quando a gente fala de gentileza em vendas, como começa a gente tirar dessa questão do tem que ser gentil, tem que ser bonzinho, e efetivamente entender a gentileza como uma ferramenta e como o desenvolvimento de resultados em vendas. Como é que as empresas começam a desatar esses nós para crescer essa perspectiva da gentileza nos negócios? Boa, Hugo. Um ponto que eu gosto sempre de enfatizar é que papo de gentileza não é papo de aplaudir o sol. Né? Então, não tem nada a ver com um abraço à árvore, aplaudir o sol. Eu estou falando de uma linguagem de negócios. E isso, muitas vezes, parece um contrassenso, porque atrelada à gentileza vem essa ideia do bonzinho. E o bonzinho é que se dana, no mundo corporativo. Né? Mas é muito diferente do que ser bonzinho, porque, inclusive, para mim, ser bonzinho tem quase um oposto do ser gentil, porque se eu sou só bonzinho, eu posso fazer algo para agradar os outros, mas que não necessariamente é bom para os outros. Quando eu sou bonzinho, eu omito verdades fáceis e difíceis também, de novo, para evitar o conflito, né, para deixar ali em panos quentes. E isso também não é bom para os negócios. Né? Então, o ser bonzinho não agrega aqui. Ser bonzinho é diferente de ser bom, de ser gentil. E isso, para mim, acho que é a base da nossa conversa. Para mim, gentileza de verdade é a gentileza que, de fato, coloca as pessoas no centro da tomada de decisão, que olha de forma empática para o outro. Para eu colocar a pessoa no centro, eu preciso de empatia para entender uma realidade, uma perspectiva que não é a minha. Porque senão eu aplico o viés no negócio. E a gente sabe que isso é ruim. Ser gentil é eu saber equilibrar as necessidades das pessoas envolvidas. Não é dar tudo para o cliente, que seria o ser bonzinho aqui. Não é só vinde a mim. Porque quando eu tenho isso, eu tenho uma balança desequilibrada e o sistema quebra. Eu preciso olhar para como eu equilibro as necessidades de todas as pessoas envolvidas. E trazendo o que você falou do sistêmico, eu estou falando aqui, inclusive, de parceiros, de canal. Tem tanta gente envolvida, a pessoa tomadora de decisão, não necessariamente a pessoa usuária. Eu preciso olhar para todas as pessoas envolvidas e equilibrar as necessidades aqui. E da consistência dessa jornada emerge uma conexão duradoura. Da conexão que é duradoura, emerge a confiança. Eu construo confiança sendo gentil. Eu construo confiança colocando as pessoas no centro, equilibrando as necessidades das pessoas envolvidas, entendendo essa perspectiva que não é a minha e trazendo isso ao longo de toda uma jornada de relação duradoura. E confiança é o que toda pessoa de vendas deveria querer. Exatamente. Se eu não tenho confiança, eu não tenho relacionamento duradouro. Se eu não tenho relacionamento duradouro, eu sou fogo de palha. É a primeira venda, a primeira reunião que não leva a cabo. E aí eu posso até vender a melhor coisa do mundo, mas se eu não tenho uma relação de confiança, o que vai acontecer com esse cliente? Depois ele vai embora. Né? E isso pode acontecer ao longo de toda a jornada. Eu quebro a confiança,
eu quebro o valor na jornada. Para os dois lados. O Hugo chama isso de venda fósforo. Isso. Venda fósforo, pois. Exatamente. Que foi... Riscou Acabou. uma vez, não adianta você arriscar de novo. Não vai. Não vai. Quebrou a confiança, acabou. É isso aí, Né? é isso aí. Só aqui já tem 2, 3 perguntas que a gente... Mas eu quero dar um passo para trás para olhar de forma mais abrangente num negócio. Hoje, inclusive, a gente conhece muitos negócios, você também, e a gente conhece negócios que, por cultura, eles têm mais possibilidade de desenvolver uma relação mais gentil, uma proximidade maior, que conseguem desenvolver o customer centricity, né, o cliente no centro de tudo, com mais naturalidade. Existem negócios, legal, que por uma questão de estar alinhado com o mercado ou de vaidade, eles podem até dizer que querem desenvolver esse customer centricity e tudo mais. Mas quando você olha de lupa, quando você olha de perto, você percebe uma dificuldade cultural daquela empresa, né, de se desenvolver. Partindo desse ponto, quando você se conecta com ambos os tipos de negócio, né, lógico que tem mais cultura, é mais fácil, né? Mas vou melhorar a pergunta. Como é que você olha para o negócio e identifica se é um negócio que tem mais cultura para ser desenvolvido ou um negócio que você vai perceber que vai ser mais complicado efetivamente implantar um processo de gentileza de uma forma geral? Logo de cara, é muito fácil identificar quando um negócio não é centrado no cliente apenas olhando sua operação interna. Porque se eu não sou gentil internamente, muito dificilmente eu vou reverberar para fora a gentileza também. Entendi. Então não adianta eu falar, eu sou super centrado no cliente, e eu tratar as pessoas colaboradoras da minha empresa como lixo. Não vai adiantar nada. A gente reverbera para fora a essência que vem de dentro. Exato. Se a essência que vem de dentro é zoada, vai jogar para fora uma experiência zoada. E quando eu falo experiência no ponto a ponto aqui, tem muita gente que se envolve direto ou indiretamente. Pode ser a pessoa de vendas que está ali numa interação direta, mas pode ser aquela pessoa do jurídico que não consegue entender nada sobre como gerar um contato um contrato que faça sentido para os dois lados. Isso quebra, mas quando eu tenho uma relação que está quebrada dentro, não tem como eu conseguir proporcionar uma experiência coesa para fora. Né? Então, logo de cara, eu gosto muito de perceber como são as relações internas. Então, entre liderança e liderado, entre marketing e vendas, entre pessoas de uma mesma área, quando você vê muito mais no não dito, de conflito, guerra velada, ainda mais, gente, entre marketing e vendas, então, gente, é um surto, né? Às vezes a guerra nem é tão velada assim, né? Vamos combinar. Normalmente eles amam. O pessoal de marketing ama vendas. O pessoal de vendas ama Só acontece na Finlândia. Não, esse tipo de coisa não acontece. Aqui no Brasil não acontece. Doeu essa, hein, Hugo? Doeu, bicho. Doeu Carol, essa, hein? Isso aí, bicho. Doeu essa, assim, é faca na caveira. Não necessariamente. Não necessariamente, mas eu entendi. Olha só, uma pergunta que eu queria te fazer é: aonde começa a gentileza na organização? Você falou onde você observa. Mas para quem está de fora, que eu não tenho acesso a isso, aonde eu consigo perceber essa gentileza? Vai parecer, de novo, papo de aplaudir só, mas não é. A gentileza vai começar do meu porquê. E Simon Sinek já está aí em todos os lugares, então não vou gastar tanto explicando o porquê, né, a lógica em si, mas por que o porquê importa? Porque se o meu porquê for só fazer mais dinheiro, eu estou aqui para gerar mais lucro. Você pode até estar, mas não se gera lucro sem gerar valor para alguém. E ter o porquê é o que conecta as pessoas internamente para gerar esse porquê para fora. Então, começa, para mim, dessa parte interna de entender por que a gente existe. O porquê vai conectar. E isso é, assim, mais do que comprovado, impossível. Boa. Agora, o porquê, por si só, não sustenta o mundo. Eu posso ter um belo porquê numa apresentação linda de missão, visão e valores. Essência e propósito. Gente, nossa missão é fazer, nossa senhora, vou mudar o mundo, Mas na prática, como que é esse como? Como que é esse o quê? Se eu não transbordo
um porquê, meus princípios, meus valores, em comportamentos de fato desejados dentro da organização e para fora. Se eu não traduzo isso em artefato, em ritual, em rotina, eu estou só falando que eu sou muito, que meu porquê é muito bonito. Então, por exemplo, empresas, a torto e direito, têm como um valor ser centrado no cliente. E eu já ouvi o valor centrado no cliente de várias formas, né? Cliente em primeiro lugar, foco no cliente no topo, obcecados pelo cliente, tá. Isso não pode parar num PPT bonito. Isso precisa ser traduzido. E, para mim, é o maior desafio de cultura. Quando você colocou os dois lados, por exemplo, Hugo, né, da empresa que tem a cultura forte e a que não tem, às vezes até a empresa que não tem a cultura forte, ela até tenha no seu documento lá, falando que o seu propósito é centrado no cliente. Mas, na prática, o povo tá ali, um matando, um querendo ver o outro morto. Aquela cultura que não agrega, a experiência horrorosa para dentro. Então, isso importa. Dedicar tempo para suas pessoas importa. RHs não deveriam estar longe da conversa da estratégia. Sim. As pessoas, as lideranças deviam sim ter um investimento enorme para desenvolvimento tanto delas próprias quanto das outras pessoas ali. Porque se eu não traduzir esse porquê internamente, eu nem começo. E esse, para mim, é o primeiro passo. Para depois eu olhar para fora, e aí eu vou entender, além do meu porquê, eu preciso entender o meu para quem. Então, para quem é? Então, quem são meus clientes? É o que eu acho que o meu cliente é, ou é o que o meu cliente é de verdade? E isso significa, é dolorido, porque significa eu quebrar uma perspectiva, eu quebrar um modelo mental que não é fácil, porque é muito confortável eu falar assim, não, meu cliente... Aliás, minhas clientes são mulheres de 15 a 80 anos que têm cabelo preto. E aí eu falo, gente, isso diz um total de zero, né? Meus clientes vão para o B2B, meus clientes são empresas de 10 a 1.000 funcionários. Pelo amor de Deus, socorro. Isso diz nada. Eu preciso entender o outro lado, acima de tudo, né? Para que eu possa me conectar de verdade. Como que eu vou gerar valor para quem eu não entendo? Né? Do ponto de vista de branding, muito provavelmente muitas empresas queiram te contratar para você fazer isso no branding. Isso, né? Acho que é o primeiro, é a base do negócio, né? Aí essa pergunta se desemboca em duas. Uma você praticamente já respondeu. Não adianta ter um bom branding se internamente a coisa não funciona. Perfeito. Mas quando eu tenho já internamente um conceito, né, que praticado ou não, mas eu já tenho esse conceito, como que eu posso traduzir isso para que o meu cliente perceba isso? Perfeito. Aí vem o entender, o compreender a perspectiva que não é a sua. Porque o meu cliente, a minha cliente, a pessoa ou empresa cliente está vivendo coisas que eu não faço ideia. Se eu não dedicar tempo entendendo, eu não vou conseguir descobrir o que é. Eu não vou entender quais são os objetivos dessa pessoa, ou no Technicase, os jobs to be done, que geralmente a gente se apega a isso e vai. Mas não, além dos jobs to be done, o que está impedindo essa pessoa de cumprir com seus objetivos, suas necessidades, seus desejos? Quais são essas dores? Quais são as suas motivações? O que deixaria essa tarefa, esse objetivo mais fácil de ser realizado? O que ao longo dessa jornada, essa pessoa espera? Eu preciso olhar como um todo essa pessoa. E aí também não adianta eu, no branding, no ponto de contato, eu fazer, por exemplo, uma campanha que emociona. Isso é um ponto de contato. Mas se a campanha emociona e o produto não entrega, essa campanha não serve para nada. Sim. Se a campanha emociona e o produto não está na gôndola, a campanha não adianta de nada. Se a campanha emociona e o meu serviço para o meu cliente após a venda, se for uma porcaria, também não adianta. Então, o ponto de contato importa muito menos do que a jornada como um todo. Boa. E a jornada eu preciso conhecer de novo da perspectiva do meu cliente, não da minha. Porque se a gente for usar a nossa perspectiva, que é enviesada, a gente quer que o cliente faça o quê? Né? Um caminho maravilhoso que o cliente vai pesquisar no Google sobre aquela palavra-chave que eu mapeei. E aí ele vai encontrar. E aí ele vai me encontrar. E aí ele vai... essa pessoa vai passar pelo site inteiro e vai direto na página dos nossos produtos e serviços. Vai preencher aquele formulário delícia. E aí a gente vai atender super rápido. E aí ela vai se convencer, vai comprar o produto e vai gostar tanto que ela vai ficar para sempre. Fim.
Só que essa jornada nunca é linear. Não. Gente, é um novelo de lã desgraçado, Eu vai e tava volta. quase com um Quase lencinho aqui, assim, ó, ó, pra não. chorar. Assim, Sim. ai, que emoção. Propaganda de história Doriana, linda. né? Que história linda, né? Nunca é assim. E por isso que quando eu tenho internamente uma desconexão, eu não consigo acompanhar o balaio de gato que é a jornada do cliente. A gente precisa olhar junto. Se marketing tá olhando só para marketing ali, meu papel é gerar visita, gerar lead, fazer uma outra campanha emocionante para um B2C, né? Aí o vendas está ali, não, eu preciso fazer uma boa reunião e fechar o cliente. Aí o outro CS também, eu preciso só atender o cliente que chegou para mim. Nunca vai funcionar. Sim. Porque esse cliente vai e volta. O cliente que é cliente continua vendo as coisas que marketing está fazendo. Sim. E se marketing fizer uma besteira, a pessoa aqui vai reclamar para outra pessoa. A pessoa que está dentro do funil de vendas está sendo acompanhada para cá e está ouvindo o que o coleguinha que já é cliente, né, já está falando aqui. Olha, nossa, mas a empresa do meu lado aqui falou que nosso serviço horrível, não vou mais comprar. Então, olha quanta coisa é sistêmico, né? E se você não olhar com esse cuidado para fora, a jornada do seu cliente vai ser uma linha, mas a jornada do cliente não sabe assim, a jornada padrão, awareness, consideração, decisão. A jornada do cliente é do cliente. Então eu preciso entender E a às vezes parece um perspectiva desse cliente. eletrocardiograma, assim, né? É um vai e volta desgraçado, é isso mesmo. Carol, eu faço umas analogias, eu gosto de fazer umas analogias. Eu sempre trago uma brincadeira aqui. E aí, você colocou uma charge na sua palestra que eu achei maravilhosa. Que cada um tava na sua parte do organograma e falando, tô fazendo a minha. Ei. E vai pro próximo. E aí veio uma piadola na minha cabeça. É que, assim, as empresas elas trabalham muito mais pensando em ser escravos de Jó, a musiquinha do escravo de Jó, jogando caxingá, eu tiro da minha e põe pra você aqui e vamos embora. Analogia. Quando, na verdade, a gente deveria ser ciranda a cirandinha. Estamos todo mundo abraçado aqui, girando. Vamos todos cirandar, entendeu? Bom. Não, eu já queria começar a escrever um post disso, gente. Muito bom. Faz muito sentido. E aí, é perceptível. E o Hugo fala muito isso. Cara, você pesquisa uma marca, legal. E você começa a ter uma interface com a marca, você começa a perceber que às vezes a coisa lá não tá igual. A forma como um responde não é a mesma que o outro responde. O que ele me pergunta, querendo de verdade se interessado, não é o que o outro pergunta. O material não tá dizendo ali naquele português, não é a mesma coisa que eu tô sentindo. E aí eu fico imaginando a dificuldade, e claro, por isso que existem profissionais tão competentes quanto você para desenvolver todo esse arcabouço de comunicação para que seja transmitido isso, né, para fora da organização. Com certeza. Né? Bom, enfim, senão eu vou ficar, Hugo, senão eu vou ficar aqui, cara. Não, mas sabe, o que você me falou me remeteu a uma coisa que contra a qual eu batalho todos os dias, eu e a Laís, inclusive, porque marketing tem uma fama ruim porque muitas vezes fala aquilo que não acontece dentro de casa. Isso. E Caraca, aí Hugo. Nossa. é uma Na desgraça. Caraca, hein? E não é porque... Eu até estava vendo um post esses dias no LinkedIn sobre uma determinada bebida gasificada que mudou a embalagem para parecer mais saudável. Mas a bebida se tornou, de fato, mais saudável? Não. Então, aí eu falar, tá vendo? É o marqueteiro, é a marqueteira. E aí parece que a gente é tudo um bando de enganador, manipulador, né? 171. E não é, gente. Porque marketing de verdade, como a Lai diz, né? Não engana nem agride ninguém. Isso aí. Marketing de verdade se faz com gentileza. É a mesma coisa que todo mundo, lógica. Quando olha um vendedor, acha que a gente é hipnólogo. Exatamente. Quando fala assim, essa pessoa é bem vendedora, né? Não. Vendedor. Lá vem você com esse negócio. Eu não vou conseguir não comprar, porque você vai entrar na minha cabeça e vai pegar aqui pronto. E não é bem assim que funciona. Que aí, de novo, vem esse preconceito, que muitas vezes é conceito, acontece, né? De novo, só muito longe daqui. Daqui não, aqui no Brasil não acontece. E é triste, né? Porque você fala, gente, eu trabalho de alguém. Eu trabalho de uma empresa inteira. Às vezes eu trabalho de uma área, de uma pessoa que contamina todo o resto. Ou vice-versa, né? Putz, a pessoa pode ser a melhor do mundo. Se ela tá num ambiente zoado, ela vai tentar lá fazer o melhor, vendendo um negócio que não é. Mas é a inconsistência. E o que acontece quando isso é feito? Eu quebro a confiança. Porque eu estou falando diferente do que eu entrego. E a confiança quebra,
E isso devia ser o maior terror de todo o negócio. Mas Isso ainda aí. assim, por algum motivo maluco, a gente continua fazendo isso. Tem um ditado que diz assim: se alguém te chama de cavalo a primeira vez, renega. Se te chama de cavalo a segunda vez, reflete. Se te chama de cavalo a terceira vez, relincha. Legal? Partindo desse ponto, e assim, como para aquela empresa que fala assim, não, nós somos incríveis, entregamos produtos incríveis, soluções maravilhosas, nossos clientes são super satisfeitos. E aí ele se depara com a situação de não, nossos clientes não são super satisfeitos, nosso churn é alto, nosso turnover é alto, as pessoas saem daqui, as nossas pessoas estão adoecendo dentro da organização, o nosso resultado em vendas não está chegando. Quando a empresa chega nessa conclusão e tem que tomar, e depois esse aceita que dói menos, legal, machucada, ela fala assim, poxa, nós precisamos fazer uma movimentação de cultura em direção àquilo que nós achávamos que éramos e não somos. Quando chega nesse ponto, por onde a gente começa a juntar essa empresa com vassoura e pazinha e por onde você sugere que as primeiras movimentações, os primeiros trabalhos sejam feitos na direção de uma cultura mais humanizada e mais gentil? Excelente ponto, porque antes tarde do que mais tarde. Você falou, adorei isso. Porque Adorei, senão, adorei. né? Mas, primeira coisa é que eu ouviria, se eu sou a pessoa, a CEO aqui, sou a CEO da empresa, eu certamente ouviria as pessoas que estão comigo. Lideranças ou não, quem está na linha de frente, quem não está. Porque quem está no trabalho, no dia a dia, tem muita coisa para dizer. Pessoas de vendas, muitas vezes, falando como quem já foi e é vendedora, são pessoas que muitas vezes não são escutadas na organização. E tem um monte de insight ali. E dar a real possibilidade dessas pessoas falarem o que está no coração delas. Porque pode ter muita coisa represada por uma cultura de punição ao erro, de uma punição... certo? Exato. Mas é assim, abre o coração que agora eu estou preparado para ouvir. E nesse sentido, para mim, as lideranças são chave, porque serão elas as pessoas que vão transmitir a segurança de falar algo. Se o negócio está generalizado, cagado, com perdão do meu francês, fica mais difícil, né? Mas são essas as lideranças que vão precisar tirar a máscara primeiro. Então, ao pedir ao outro para falar a verdade, talvez eu tenha que começar eu falando a verdade. Ok. Então, falando, gente, gato subiu no telhado. Então, com problema. Eu percebi aqui, ó. Então, admitir próprios erros, admitir problemas, colocar a situação tal como ela é na verdade, falando, poxa, nessa hora eu vou precisar escutar. Não quer falar para mim? Então, beleza, tem esse formulário anônimo, mas, putz, se você tiver a coragem de falar comigo, eu prometo que eu vou te ouvir mais do que todos. Então, trazer também a valorização da voz que você vai ouvir é fundamental. Por isso que começa pela liderança e não necessariamente pelo restante da empresa. É porque a liderança é melhor? Não, mas a liderança tem o poder. E se o poder ainda está muito centralizado na mão dessa liderança, quem vai precisar começar é ela. Ou senão, o restante da empresa vai mudar também. De empresa. De emprego, né? Isso aí faz sentido. Nesse comentário, Carol, tem 4 pontos que eu quero destacar. Primeiro, quando você fala da liderança, eles têm que ter a habilidade de ouvir e depois de falar. Certo? Porque tem muita liderança que ela tá em reunião para falar sobre isso. Pessoal, vamos lá. O que é esses negócios aí, pessoal lá? Vamos lá. Então, primeiro que ele não ouviu, não entendeu. Ele não teve a capacidade de escuta para saber o que é. Segundo, que para falar isso, meu Deus, aí na fala se desemboca em 2 grandes pontos. Quando eu critico demais generalizando o erro. Ou todo mundo aqui... Não, né, vocês são todos uns bosta. É isso mesmo. Não é isso? Não, peraí, você está falando então que o meu departamento inteiro é incompetente? Não, eu estou falando que o processo de atendimento de primeiro chamado não está funcionando. Eu não estou falando que é todo mundo ruim, nem tudo que vocês fazem é ruim, né? O segundo ponto, além da generalização, é a defesa pragmática de tudo. Não, peraí. Eu Eu só fiz isso porque foi fulano. Não, eu só fiz isso porque, né? Eu não estou vendendo porque marketing não manda lead. Eu não mando lead porque o financeiro não manda verba. E aí entra no escravo de Jó destrutivo da empresa. Como é que a gente resolve essa parada toda?
Bom, quando você falou sobre o ouvir para depois falar, além de tudo, eu preciso, além de ouvir e falar, eu preciso agir. Boa. Porque também eu posso fingir que eu te escutei. Uhum. Mas se eu não agir, não vai adiantar nada, né? Por isso que eu acredito muito que num processo de conversa, seja essa conversa um feedback, ou uma reunião, enfim, eu gosto de colocar a mão dupla junto. Porque ao mesmo tempo que eu ouço, eu também posso falar e a gente junto vai entender os pontos em comum. Para uma conversa dessa funcionar, a gente precisa alinhar os objetivos primeiro. Não estou aqui para falar de nada e nem ninguém. Estou aqui para falar do problema para a gente pensar juntos em solução. Muitas vezes, as conversas abaixam muito com esse alinhamento de expectativas. Gente, ninguém vai ser mandado embora, ninguém vai ser... A gente precisa primeiro descobrir o problema para a gente resolver junto. É óbvio, né? Mas o óbvio nem é sempre, né? Aí, bom, se eu abrir o canal, do mesmo jeito eu posso estar do outro lado e eu também querer falar um monte. Mas se eu falar só para criticar, também não funciona. Boa. Eu nos meus processos, eu gosto muito de trabalhar muito mais feed forward do que do feedback, né? No sentido de que eu estou olhando para frente. E olhar para frente significa que qualquer crítica, seja minha ou seja da pessoa com quem eu estou conversando, ela precisa ter um e se. Ela precisa ter um e se? E se a gente fizer tal coisa? Olha, isso aqui tá uma merda. E se tal coisa e tal coisa? Putz, o que você acha? Falou, putz, olha, acho que essa talvez não funcionaria, mas, pô, essa aqui, e você me deu outra ideia. Uma conversa que é propositiva, genuinamente, ela de fato vai chegar nas possibilidades de solução. Por quê? O seu gostaria, né, que seria o que não está funcionando, pô, eu gostaria que isso fosse diferente, eu gostaria de consertar isso, eu gostaria de um monte de coisa. E se tal coisa, né? O gostaria só vira e se a gente fizer isso e se junto. Boa. Por isso que é uma via de mão dupla. Eu nunca fiz um processo de feedback em que eu só falei. Eu sempre falo, gente, do mesmo jeito que eu tô falando, eu preciso que meu time fale pra mim, porque eu com certeza eu tô fazendo cagada e não tô vendo. É isso aí. Ou coisa boa, que eu quero saber também, onde eu tô acertando, pra fazer com mais pessoas. Essa troca, ela precisa ser genuína. E aí você tira o peso do julgamento pra você olhar muito mais pro que tá acontecendo de fato e principalmente pro que pode acontecer no futuro. Né? E isso tem que acontecer em time de vendas, tem que acontecer em time de marketing, qualquer time. Entre times, a relação deveria ser muito mais de mão dupla do que ela realmente é na realidade, né? Então, eu acho que isso com esse si muito mais palpável numa conversa, isso dá fôlego para uma próxima. Porque um e se que vira ação, esse e se fala, putz, ele é começo de conversa para a próxima. Então, por exemplo, vou trazer o processo de feedback como um exemplo aqui, mas isso funcionaria para reuniões mensais entre marketing e vendas e funciona para qualquer coisa. Mas se eu faço, por exemplo, um ritual periódico, né, um feedback, que a gente conversa e a gente seta um plano de ação que geralmente envolve as duas pessoas, porque a gente está ali numa relação, isso pode ser acompanhado durante 3 meses e os próximos 3 meses precisam recapitular aquilo, porque senão eu só estou falando coisa que não levou ninguém a lugar nenhum, né? Então, falou, pô, no trimestre passado a gente falou sobre esses pontos, isso resolvemos, isso não resolvemos, surgiram novas coisas, boas, ruins, tarará. Você tem uma continuidade, porque senão toda reunião vira um mulo das lamentações para um lado. Sim. Né? Mas porque você não leva aquilo que está sendo dito para ação. E aí você não tem o que recapitular depois, porque fica tudo, né, no ar. Não, a gente precisa ter evolução. Um processo nesse sentido faz evoluir a conexão. Inclusive, uma conversa assim pode ser feita com clientes. Clientes dentro de casa. Puxa, eu tenho reuniões de acompanhamento de como está sendo, por exemplo, para serviços, isso é muito comum, né? Porque você geralmente tem um contrato longo e você tem momentos de escuta. Isso pode ser uma lógica de acompanhamento do relacionamento com o cliente. Se eu, todo mês, escuto as coisas, não faço, ou falo as coisas também não acontece do outro lado, a gente só está caminhando numa morte muito lenta para o churn. Sim, né? Enquanto que, se a né? gente pudesse trabalhar juntos aqui, de forma, né, bastante consistente, a conexão é duradoura, a confiança se mantém.
Vamos voltando para vendas aqui, então. Assim, você percebeu que a treta é muito maior do que somente vendas, certo? Já dá mais de um episódio. Já que... Já tem que fazer o episódio 2. Já sei que daqui a pouco a gente vai assim, acabou o tempo, tinha um monte de coisa para conversar. Mas voltando para a questão das vendas. Vendas, ela é muito pressionada por resultado. E dependendo dessa mão que pressiona pelo resultado, é difícil essa mão também conduzir para a gentileza. Né? E aí, partindo desse ponto, como é que você vê esse equilíbrio, essa harmonia entre exigências internas, resultado e a gentileza, que deveria ser natural para qualquer pessoa de vendas, mas nem sempre o é? Uma coisa importante aqui é que, de novo, gentileza não é passar a mão na cabeça de ninguém, né? Okay. E é importante enfatizar isso porque a palavra ainda vem com esse significado carregado, que é muito mais do uso popular do que simplesmente, né, a prática do que deveria ser. É quase, tem um sofisma, isso é quase um fofisma. Fofismo. Bem carregado de fofismo, mas não é assim. Mas não é assim. E quando eu falo de gentileza, falo de centralidade no ser humano, não estou falando nem só do cliente, porque eu estou olhando as pessoas internas, etc., as pessoas falam, como que você fala disso e growth ao mesmo tempo? Parece um contrassenso. Mas não é, porque com um mundo evoluindo cada vez mais rápido, eu tenho cada vez mais opções. Eu tenho cada vez mais informação na mão do meu cliente, na mão das pessoas que trabalham comigo. Eu tenho um monte de possibilidade além da minha. Se eu não olho para essa pessoa, eu perco no poder de barganha. O poder de barganha está na mão do meu cliente. Vamos pegar aqui, pensando em relação de vendas e cliente. Estou falando aqui do meu cliente que detém todo o poder de barganha. Esse olhar cuidadoso para essa pessoa é o que vai me trazer um caminho melhor da conversa para a aprovação de um deal. Se eu não entendo essa jornada, eu não vou conseguir personalizar o relacionamento a ponto dessa pessoa confiar em mim. Eu não vou conseguir gerar, tirar a dúvida de que está na cabeça daquela pessoa se eu não perguntar. E agir sobre isso também. Então, se eu não coloco as pessoas no centro, que para mim é a base da gentileza, eu não tenho como gerar resultado. Quando eu falo de growth, por exemplo, que também está muito atrelado à experimentação, como que eu vou experimentar? Como eu vou trazer um método científico com hipóteses, fontes da minha cabeça? Não, quem me dá as melhores hipóteses de melhorar a experiência do meu cliente é meu cliente. É meu cliente. Sim. Ou os dados sobre o meu cliente, que não são só os dados quantitativos, que cada vez a gente tem mais. O dado quantitativo nos fala o que está acontecendo. Caiu a conversão aqui. O dado está me dizendo isso. Algo de errado não está certo. Mas quem vai me dizer o porquê é o qualitativo, é o cliente. Né? O meu NPS é tanto. Geralmente o que diz mais não é o número do NPS, é o porquê. Quando a pessoa responde, mas por que você recomendaria? Por que você deu essa nota? Né? No CSAT, NPS, qualquer métrica nesse sentido. Então, fazer essa junção também ajuda a justificar no dia a dia. Porque você fala, gente, olha, os dados estão mostrando isso. O porquê eu vou encontrar no cliente. E eu vou buscar esse porquê. Olha, eu trouxe isso. Tenho esse problema. E ao invés de falar, mas o problema é de produto, por exemplo, vamos supor, né? Vendas não está vendendo, a meta está baixa, o problema é de produto. Você vai jogar o povo de produto na fogueira? Também não vai agregar, porque depois o povo de produto vai jogar você na fogueira. Agora, levar esses insights para produto, ou levar esses insights para marketing, para falar, gente, esse mês fudeu, mas no próximo, o que a gente vai fazer de diferente? Esse é um trabalho de jornada coeso, de olhar para o que eu tenho de insight e jogar para o resultado. Talvez eu perca uma batalha, mas o total eu não vou perder. Não vou falar guerra, porque ninguém está aqui batalhando, mas né, o longo prazo a gente vai atingir junto. Uma liderança que é gentil, seja ela em vendas ou em qualquer lugar, entende a importância do longo prazo e no curto também se abre para o time para explicar o porquê das coisas estarem de como estão. Né? Então, muitas vezes, eu vou te falar, todas as vezes em que eu tive momentos difíceis enquanto liderança de negócios, todas as vezes eu me abri mais do que eu devia para o meu time. Por quê? Porque eu queria que eles entendessem o porquê da minha atenção. Eu falei, gente,
Gato subiu no telhado aqui, Sim, aqui, sim. aqui. Eu tô falando isso para vocês porque eu prefiro que vocês confiem em mim. Mas eu tô falando isso para vocês que também, não para vocês se desesperarem, falar, gente, nossa, agora, né, esse barco tá furado. Não, é porque vocês precisam tapar esses buracos comigo. Uhum. Então, o resultado de vendas não é resultado de uma pessoa de vendas, não é só da liderança de vendas, é de todo mundo. Se uma pessoa de vendas está com um problema, essa pessoa deveria ter um ambiente seguro o suficiente para falar, gente, meu gato subiu no telhado, quem pode me ajudar? Essa pessoa pode ser a liderança de vendas, essa pessoa pode ser qualquer pessoa do time. Mas se eu não tenho essa relação de confiança internamente, como que eu vou cobrar qualquer coisa? Eu vou cobrar, eu vou quebrar a confiança e esse time vai embora. Eu vou cobrar. E aí, cobrar não quer dizer que eu não vou pedir pelo resultado, tá? Porque o resultado que não vem por conta da incompetência precisa ser trabalhado. Mas o resultado que não vem por conta de contexto, por conta de uma exceção... Eu já vi tanta gente brigar por conta de resultado que não veio, por coisa que não tinha nada a ver com uma coisa, né? Uhum. Porque você não tá... Aquilo fugia do controle da pessoa. Falou, beleza, aqui caiu. Então, onde que a gente vai buscar o resultado? É isso aí. Então, esse olhar conjunto, ele é muito sistematicamente mais forte do que o olhar isolado da cobrança. Uhum. Isso é estratégico. Isso traz longo prazo. Então, é muito diferente do que aquela coisa do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uhum. Tô com uma pergunta aqui que preciso fazer. Na comunicação, qual é a fronteira entre ser gentil e ser mal educado? Ei, difícil. Me ajuda nisso, Eu te por ajudo. favor. E para mim, eu vou chutar um número arbitrário, mas vocês vão de convir comigo que, sei lá, 80% dos problemas do mundo são falha de comunicação. É isso aí. Sim. E é impressionante como você vê a qualidade da comunicação caindo como um todo, tá? Em diferentes ambientes. Seja ambientes pessoais, nas redes sociais, no trabalho. As pessoas não sabem se comunicar direito. Sim. Uhum. E isso é um problema seríssimo. A falha de comunicação... A gente aprende no jornalismo, que eu tive um tempo no jornalismo, que eu falo, a falha da comunicação, via de regra, é culpa do emissor. Uhum. É um emissor que não prestou atenção Sim. na pessoa que vai receber. Porque se eu estou comunicando, é porque eu quero que alguém ouça. Se eu não olho pela perspectiva dessa pessoa, como que eu vou comunicar direito? Sim. Tem um ditado que diz que comunicação não é o que eu digo, comunicação é o que você entende. É o que você entende. É, Se você não entende, por isso que, às vezes, você fala, nossa, eu nem percebi que eu fui mal educado. Isso pode acontecer. Você fala, putz, isso talvez não seja falta de educação pra mim. Dane-se, porque é o outro lado. Falou, então, a melhor coisa que se tem a falar é, poxa, me explica melhor. Então, o que aconteceu do outro lado? Para mim, a falha de comunicação não é a falha em si, mas é o que eu faço com essa falha. Falhar na comunicação faz parte do nosso dia a dia. Você acha que tem dia que eu não tô também pé da vida, não falo um monte de coisa, né? O Luiz, meu marido, que o diga. Mas se a gente não atua para que a comunicação continue, ela vai morrer na praia. E para mim, não tem coisa pior do que eu ficar brigando até o ponto de falar, eu disse, você disse, nós dissemos, mas a gente cada vez mais vai se afastando ao invés de buscar um caminho para reconexão. Você sabe, Carol, que assim, eu sempre tive uma comunicação mais branda, né? E aí eu vivo com pessoas que elas falam assim, eu sou muito direto. Aí eu falo, não, isso não é ser direto, é ser mal educado. Por quê? Porque você está ferindo uma outra pessoa com o que você fala. Não é a questão de ser direto. Você pode ser, sim, uma pessoa que vai falar o que deve ser falado, mas a forma como você coloca isso, perfeito. Essa pessoa não vai receber como uma porrada na boca do estômago. A forma como a gente comunica importa tanto quanto o que a gente comunica. Isso pode ser uma conversa para demitir uma pessoa, pode ser uma conversa para pegar um café. Né? Só pega aí para mim um café. Putz, talvez no ambiente certo seja uma piada, mas para alguma pessoa você fala, pô, mas você está me mandando? Você acha que você pode mandar em mim? Então, o cuidado com como a pessoa vai receber a informação é fundamental. Sim. E assim como, se porventura essa comunicação não for recebida da maneira como você gostaria, nada como um bom pedido de desculpas e um ouvido atento para entender como não fazer depois. É isso aí.
É que depois que o negócio desenrosca, é que nem, cara, você joga uma bolinha de gude na escada rolante, cara. Não tem como pegar mais. O negócio vai pulando, e acabou. Aí um fala, o outro fala, não, mas não é isso que eu quis dizer. Aí um outro levanta a voz, e aí pronto. Pô. Aí entra na questão do conflito, lembra que você fala? Sim, eu falo da regra com, mas eu um dia eu vou mostrar aqui. Que é importante líderes desenvolver esse clima da gentileza na sua equipe, já está claro. Que é importante desenvolver isso em vendas, também está super vendido, certo? Aqui nesse nosso papo. Hoje, quando você vê vamos dividir em 2 pedaços. Quando você vê departamentos de vendas ou ações comerciais e quando você vê empresa de uma forma geral que não geram, que não se ocupam em gerar essa gentileza nas suas comunicações, na sua relação. Vamos olhar por vendas e olhar a empresa no geral. Quais são os principais riscos ou as principais perdas que esse time de vendas e que essa empresa tem no contexto de mercado hoje que você tem acompanhado? Existem vários custos ocultos dessa falta de gentileza, né? E esses custos não aparecem logo de cara porque você está vendo a interação, você não está vendo a jornada. Então, eu vou pegar um exemplo hipotético. Fui a uma loja e fui maltratada. Eu, como cliente, fiquei pé da vida. O que está ali dentro dessa situação? Aquela pessoa que foi mal educada comigo, talvez não era sobre mim. Aquela pessoa estava estressada. Por quê? Porque a liderança dessa pessoa gritou com ela e falou, olha, se a gente não bater a meta do dia hoje, você está fora da empresa. E na pressão, a pessoa ficou irritada, porque eu fiquei lá tentando várias coisas, e aí essa pessoa foi mal educada comigo, eu saí da loja, não comprei mais. Essa pessoa rodou, aí demorou um monte para contratar outra pessoa no lugar dela, e aí essa pessoa teve que ser treinada para depois tomar a mesma falta de gentileza e trocar de novo. O que tem tudo aqui? Eu tenho turnover de pessoas, eu tenho NPS e ENPS jogando, eu tenho vendas mesmo, né? Receita, quantas vezes eu não posso ter de perda de receita, de churn, eu tenho indicadores internos e externos, estratégicos, aqui dentro desse ciclo vicioso, porque a falta de gentileza, ela pode gerar insegurança psicológica. Então, eu estou estressado, estou ansioso, estou com minha saúde mental comprometida. Quando eu estou com essa insegurança psicológica, eu não consigo ser empático com o outro. Seja esse outro o meu par ou meu cliente. E aí, eu vou jogar toda essa carga que eu tenho nessa pessoa, vou quebrar a confiança, a minha e a da pessoa, e eu parto para o próximo ciclo. E isso vai só aumentando, porque quando uma pessoa passa por isso e as outras vêm, tudo é posto em xeque. Até hoje eu estava escrevendo o post de amanhã no LinkedIn e eu estava pensando sobre como uma boa liderança, quando ela sai da empresa, não é só sobre a boa liderança, seja ela saída ou porque ela mesma saiu. Aí parece um ponto fora da curva, né? Você fala, saiu. Não, porque quando acontece uma injustiça com alguém tão bom dentro da empresa, que cuida da cultura, você fala, que cultura é essa? Exato. E aí aquilo todo mundo fica com aquela pulga atrás da orelha e fala, gente, será que eu devia estar aqui? E aí as pessoas saem, você não tem a atribuição correta de que aquele momento contribuiu para a saída daquela pessoa, mas contribuiu. Assim como o meu cliente, né? Naquele um momento que aconteceu aquela uma coisa, aquilo também aumentou e você também, às vezes você não vê. Mas isso prolifera. A falta de gentileza, ela prolifera em indicadores que são bastante tangíveis no negócio. Então, é muito mais que o tangível, é no intangível que o risco tá inserido pela falta desse cuidado nas relações dentro da empresa. Eles podem eles podem ser retratados em métricas mais claras, mas é nesse dia a dia, nesse intangível que está o grande risco. Então, porque justamente, na verdade, é o intangível que se conecta ao tangível, sim. né? Porque aquela uma situação que parece ser isolada, ela contamina da pior forma possível.
Sabe, tem uma coisa que eu falo assim, né? Eu estava palestrando num evento de tecnologia, em tecnologia, prestadores de serviço, acontece muito isso. Ah, não, mas o motivo que o cliente cancelou com a gente é um motivo bobo, cara. Bobo. Não precisava ter cancelado. É um motivo gota d'água, né? Geralmente já tá. Você não, por exemplo, você falou de tecnologia, empresa de tecnologia. Uhum. No geral, eu estou falando de grandes contratos, né? Empresa de prestadora de serviço, né? De tecnologia. E você não quebra um grande contrato por causa de uma situação. Por causa de uma situação... Aquilo lá, ao longo da jornada inteira, provavelmente ou você decepcionou ou às vezes falhou em entregar a expectativa. O mínimo, né? Isso aí. E, aliás, isso foi uma coisa que eu falei na palestra, né, da semana passada. Eu gerar valor para alguém não é eu entregar o básico só. O básico é o básico. Você tem uma hierarquia de valor aqui. O básico, você entrega e todo mundo entrega. E às vezes você mantém ali achando que você está fazendo, mas é só o básico. O básico é o quê? É algo que é útil e é seguro. Beleza. Mas o que já começa a te diferenciar? É quando, além de básico, isso é conveniente. Tá ali na hora que eu preciso, no tempo, com o mínimo de esforço. Nossa, nem acredito que essa parada apareceu na minha cara agora. Que delícia, eu vou comprar. Né? O conveniente é o que já começa a te distanciar de todo mundo. Mas a conexão emocional é a base, é o topo dessa pirâmide da entrega de valor. E a conexão emocional vem da consistência na jornada. Porque eu estou superando a expectativa desse meu cliente em cada momento da jornada, antes, durante e pós a venda. Isso gera uma conexão emocional. Porque eu olhei, eu personalizei a experiência, falei, nossa, para essa pessoa, deixa eu fazer isso. Surpreendi naquilo que eu não estava esperando. E a consistência, gente, não tem nada mais gostoso do que você, de fato, comunicar, vender e entregar a mesma coisa. Falando a mesma coisa. Exatamente. E isso gera uma conexão emocional difícil de quebrar. Isso, para mim, é um círculo virtuoso de gentileza. Porque quando eu coloco as pessoas no centro, eu trago empatia, eu gero valor, eu estabeleço conexão não só num ponto, na jornada inteira. E isso constrói confiança. E aí isso faz com que eu alimente a gentileza e eu continue. Então, embora a falta de gentileza nos leve a um círculo vicioso, a gentileza nos leva a um círculo virtuoso. E por mais que você possa até falar, putz, mas tem negócio que ainda está aí, vivo, firme e forte, fazendo outra coisa. É verdade. Não vou falar que não é. É verdade. Tem gente que ganha no grito até hoje. Mas, puta, esse jeito não é tão melhor de propagar? Você não tem vontade de trabalhar dessa forma? Se a gente não começar a propagar uma outra forma de trabalhar, a gente vai continuar ganhando grito. E o mundo vai continuar doente do jeito que está cada vez mais cada vez mais. E com a crise de mão de obra que a gente tem no mundo inteiro, essa empresa vai começar a ter problema para contratar pessoas. Com certeza. Hugo, meu Deus, passou. Não passou. O Vitão tá passando de 2 em 2. Tenho certeza que o Vitão tá passando os segundos lá de 2 em 2. Lá ele acelerou no 1.5. É que você falou lá do negócio do Star Wars, ele entrou na quebra do tempo. Era aqui do minuto 10 para 57, passou. Pergunta que não quer calar, minha amiga Carol Nucci. Afinal de contas, nesse contexto todo, o que não fazer em vendas? O não fazer é não ser gentil. Né? E a gentileza, de novo, que coloca as pessoas no centro na tomada de decisão, que olha, entende essas pessoas para que você possa compreender essa perspectiva que não é a sua, conectando as diferentes pessoas ao longo da jornada, equilibrando as necessidades de todas as pessoas envolvidas para que, nessa consistência, nasça uma relação duradoura, uma relação de confiança. É isso que a gente quer fazer. Se você fizer o contrário disso, a pergunta é capciosa, né? É o que a gente não pode fazer, é o contrário disso, que é ganhar no grito. Que é só é a negociação do eu ganho, o outro perde. É a competição interna ou externa, que não leva a ninguém, não a competição saudável, né? Mas a competição que acaba que um dos lados vai perder. Tudo isso acaba que
o contrário da gentileza. Muito bem. Senhoras e senhores, Carol Nucci com vocês. Foi aulão também, né? Foi aulão, mas Foi com aulão certeza também. foi aulão. Com certeza. Onde é que se encontra a Carol Nucci nas redes sociais? Boa, eu sou muito mais frequente no LinkedIn, onde eu posto mais. Então pode me procurar como Carolina Nucci. Nucci é com 2 Cs, né? Com 2 Cs. CCI, né? E no Instagram que eu tô começando. É carolina.nucci. Muito bom, muito bom. E aí, Luiz? Tem uma coisa a dizer. Por favor. As máquinas estão ficando máquinas cada vez melhores. O ser humano precisa ir para o mesmo caminho e se tornar ser humano Nossa, melhores. perfeito. E você não tem como ser um ser humano melhor se você não começar por este caminho, que é o caminho da gentileza, o caminho da comunicação efetiva, o caminho da conexão com as outras pessoas. Parabéns pelo seu trabalho. E eu tenho certeza que vai ser cada vez mais demandado, porque as pessoas precisam buscar isso para ser pessoas melhores e viver nesse mundo de muitas automações. Obrigado pela tua entrega. Eu espero e acredito nisso piamente. Obrigado pela tua entrega novamente. Valeu mesmo. Carol, felicidade ter você aqui, de verdade. Obrigada de verdade. pelo convite. Imagina, eu que agradeço pela atenção e tudo mais. Espero que você volte, porque assim, esse é um assunto que não se esgota mesmo. E olha, você pode ter certeza, o que você precisar, a gente está à disposição. E outra, para você que está vendo aqui, Big palestrante para os eventos da sua empresa também, muito legal, além de uma consultora assim profunda pra caramba. Muito obrigado pela tua atenção. Obrigada, e espero gente. que em breve a gente se reúna aqui Com novamente. certeza, eu vou levar esse convite a cabo. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Prazer. É isso aí, foi mais um episódio do Que Não Fazer em Vendas, 31º episódio. Quero agradecer a tua atenção, agradecer o teu carinho e a tua gentileza com a gente. E na próxima semana estaremos aqui juntos, né, Luiz? Um abraço, até semana que vem. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.